nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido catequista, catequizando, familiar, que o Senhor bom Jesus abençoe, que neste mês da Bíblia possamos fazer da Sagrada Escritura o nosso alimento espiritual. Peço para você, como tarefa, para o final de semana que vem, que você se prepare com esse bilhetinho aí que a gente vai preparar e mostrar para você, com as citações bíblicas, para que você possa procurar na sua Bíblia, deixar a marcação ali, e no próximo final de semana, as missas aqui do santuário, no sábado às 18 horas, domingo às 8h30 e 19 horas, você poder acompanhar a missa aí na sua Bíblia, com a sua Bíblia em mãos, aqui na igreja. É, assim, uma experiência muito rica que nós católicos precisamos fazer. Aí nessa missa, o padre vai dar a bênção, para você, sua Bíblia, como um sinal de compromisso e que você vai fazer da Bíblia o seu alimento espiritual cotidiano. E nesse final de semana, Jesus pede para cada um de nós nos fazermos simples como as crianças, ou seja, uma pureza muito grande de coração, uma simplicidade e com muito amor, que possamos acolher a palavra de Deus no meio de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos falando de Bíblia. No último programa falamos que a Bíblia está dividida em vários livros, é uma coleção de livros. E hoje a gente quer mostrar para você como você trabalhar com esse grande livro. Você sabe que, já falamos, ele tem 2 testamentos, Antigo e o Novo Testamento. Mas daqui a pouco você não sabe manusear esse livro, a Bíblia. Então você pegando o seu livro, sua Bíblia, aqui logo no início, você vai ver que tem aqui o índice geral. Pode olhar, o índice geral tem os nomes de todos os livros. E aqui você vai localizar, por exemplo, livro do Êxodo. Então você olhando o livro do Êxodo, você vai ver em qual página você vai encontrar o início desse livro. Se você quer um livro do Novo Testamento, você quer, por exemplo, o Evangelho de São Mateus. Então você abrindo aqui no Evangelho de São Mateus, você vai ver qual página e vai localizar o Evangelho. Depois que você abriu a Bíblia, naquela página que começa o Evangelho, aí você vai fazer a segunda coisa. Você, por exemplo, você quer o Evangelho de São Mateus, primeiro vai ver em qual página que ele está. Você localizou, você vai ver uma sigla. Mateus se escreve MT. Cada livro tem uma sigla, 2 letras. Então você localiza o capítulo que você deseja, por exemplo, o 5, e versículo de 20 a 22. Então você localiza, primeiro, que página que está o Evangelho de São Mateus, depois capítulo que você quer e depois o versículo que você deseja ler. Assim você vai conhecendo a palavra de Deus. Todos os livros, do primeiro até o último livro. O primeiro é o livro do Gênesis, que fala da criação do mundo, da criação da vida de todos nós. E o último livro da Bíblia é o livro do Apocalipse. Então você aprendendo onde está o livro, achando onde está o capítulo, onde está o versículo, aí você vai ler aquele trecho, aquela palavra que você deseja aprofundar, tá bem? Que a Bíblia, palavra de Deus, seja um instrumento de luz no seu coração. Grande abraço, fiquem com Deus, fiquem com a palavra de Deus. Agora que nós já aprendemos como ler os capítulos, os versículos e os livros, vamos pegar a nossa Bíblia e procurar alguns versículos. Vamos lá? Eu vou dar um tempinho para vocês procurarem. Se vocês acharem necessário, pausem o vídeo e depois voltem para ver. O primeiro versículo é Lucas, capítulo 1, versículo 42. E aí, você conseguiu encontrar? O versículo era: E exclamou com voz forte: Vós é bendita entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Agora vamos para o segundo versículo.
O segundo versículo é Lucas, capítulo 24, versículo 7. E aí, encontrou? O versículo era: é preciso que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Vamos para o terceiro versículo. É em João, capítulo 8, versículo 12. Conseguiu encontrar esse? Ele era assim: Jesus voltou a falar: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. E agora o último versículo está em João, capítulo 13, versículo 14. E aí, conseguiu encontrar? O versículo é: Pois bem, se eu lavei os pés de vocês, eu que sou o Senhor e o Mestre, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Espero que vocês tenham gostado da brincadeira. Comentem aqui quais foram os versículos que vocês encontraram, ou se vocês encontraram todos. Vamos agora ouvir o Evangelho segundo São Marcos, capítulo 9, versículos de 30 a 37. E agora você já pode acompanhar com a sua Bíblia aberta. Vamos lá? Tendo partido dali, atravessaram a Galiléia. Jesus, porém, não queria que ninguém o soubesse e ensinava os seus discípulos: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e matá-lo-ão. Mas ele ressuscitará 3 dias depois de sua morte. Mas os discípulos não entendiam essas palavras e tinham medo de lhe perguntar. Em seguida, voltaram para Cafarnaum. Quando já estava em casa, Jesus perguntou-lhes: O que vocês vinham conversando pelo caminho? Pelo caminho, eles haviam discutido entre eles qual seria o maior. Não é nada demais. Quem quiser ser o primeiro, seja o último de todos e o servo de todos. Quem receber a um desses pequeninos em meu nome, é a mim que recebe. E quem me recebe, não recebe a mim, mas ao Pai que me enviou. Não é, Luiz? Sim. Palavra de vida eterna, do Evangelho de São Marcos, capítulo 9, versículos 30 a 37. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galiléia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando aos seus discípulos. E dizia-lhes: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão, mas 3 dias após a sua morte ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam essas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Entrando em casa, Jesus perguntou-lhes: O que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: Quem acolher em meu nome uma dessas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolhe está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Querido irmão, querida irmã, que bela forma para viver o domingo, que é o dia do Senhor. Ouvindo a palavra de Deus,
quando Jesus vai tirando do íntimo do seu coração a revelação a respeito do rumo dos acontecimentos. Os discípulos daquele tempo, e muitas vezes nós que somos os discípulos de hoje, também ficamos sem compreender essas palavras. Gostaríamos sim que a vida fosse apenas de flores. Nenhuma dificuldade, nenhuma provação, nenhuma perseguição, incompreensão, enfermidade. E, no entanto, nosso Senhor nos indica a forma adequada para assumirmos e enfrentarmos todas as eventuais dificuldades que a vida pode oferecer-nos. Acontece que os discípulos de Jesus de ontem e de hoje muitas vezes bebem este espírito do mundo, espírito de competição e de vanglória, desejo de posições, de passar na frente dos outros, de se impor sobre os outros. E nosso Senhor faz uma coisa inusitada para aquele tempo, porque Ele toma uma criança e coloca no meio deles e é capaz de dizer: quem acolher em meu nome uma dessas crianças, é a mim que estará acolhendo. Num tempo em que as crianças não eram nem contadas. E alguém pode se escandalizar pensando: mas faziam assim com as crianças? E eu faço um salto com você. Não fazemos assim hoje também com as crianças? Quantas são abandonadas? Quantas são rejeitadas ainda no ventre da mãe? Quantas não são contadas, são desprezadas? Quantas passam fome? Quantas estão aí como imagens dolorosas que muitas vezes os meios de comunicação nos mostram, de crianças que são mortas nessa estúpida realidade da guerra. E, no entanto, nosso Senhor, desde sempre, conta com as crianças e valoriza as crianças. Cada um de nós aproveite a graça deste domingo para que, recebendo o amor de Deus que vem ao nosso encontro, nós também sejamos marcados pela graça do Senhor e acolhamos uns aos outros, especialmente os mais pequeninos, especialmente as crianças, como pessoas que nos abrem a acolhida da parte do próprio Senhor. É palavra de vida eterna.